meus amores! E aí, como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de religião. E como vocês sabem, antes de começar a nossa aula, vamos para aquele local tranquilo aí na casa de vocês? Já estão aí? Ótimo! Agora vamos pegar a nossa apostila de hoje, que se refere a alimentos, né? Refere-se a alimentos sagrados. Vocês estão com ela aí em mãos? Então vamos prestar bastante atenção. Vocês podem olhar aqui, né? Na imagem que Tia Runeide colocou, que nós temos vários tipos de religiões. Por quê? Porque cada religião tem o seu alimento sagrado. Então nós iremos conhecer algumas religiões e os seus alimentos sagrados, certo? Então prestem bastante atenção para que não fique com nenhuma dúvida. A primeira religião que nós iremos conhecer e saber o seu alimento sagrado são as indígenas. Estão vendo aqui, né? Tá aqui, indígenas, que diz assim: alimentação natural, livre de agrotóxicos, comidas e bebidas sagradas, preparadas principalmente com milho e macaxeira. Então, o que é que acontece aqui? A alimentação indígena, ela é natural e livre de agrotóxico. Como assim, professora? São aqueles alimentos que eles próprios plantam, né? Sem colocar nenhum tipo de fertilizantes para que o alimento cresça logo. Então, o alimento sagrado do índio, tanto o alimento como as bebidas sagradas são preparadas principalmente com o milho e a macaxeira, plantadas por eles próprios, certo? Eles mesmos plantam, eles mesmos colhem e fazem a sua comida sagrada. Já outra aqui, que vocês podem ver, é a religião afrodescendente. E o que é que essa religião afrodescendente quer nos trazer? Quando eu digo afrodescendente, é a cultura africana, né? A do negro, que trouxe várias coisas para a nossa cultura. E uma delas foi também o seu prato, né? A sua comida sagrada. Aí diz assim: comidas sagradas muito especiais, que fazem parte da cerimônia e rituais. Então, as comidas sagradas afrodescendentes são muito especiais para eles, né, para a religião deles, e fazem parte de todas as cerimônias e rituais que ocorrem na religião afrodescendente. A culinária sagrada dos orixás é muito diversificada e tem como base carnes, peixes, farinhas, mel, óleos, além de outros ingredientes. Então, vocês perceberam aqui que ele tem, né, um deus dele, que eles chamam de orixá, e essa comida sagrada é oferecida a ele, e vem acompanhada de todas essas coisas aqui, como carnes, peixes, farinhas, mel, óleos, além de outros ingredientes. E ele ainda continua: de acordo com os preceitos dos cultos, resultarão em alimentos desejados e do agrado do santo. Então, serão alimentos que o santo, os orixás, irão desejar e é de muito agrado deles. Eles amam receber essa alimentação sagrada. Isso na religião afrodescendente, meus amores. E aí eu volto a frisar, como eu sempre digo em todas as aulas de religião: nós temos que respeitar a opinião, a religião do outro. Por quê? Não é porque eles falam em orixás, que tenho a comida oferecida aos orixás, que eu devo não respeitar quem acredita na religião afrodescendente. Nós estamos aqui para respeitar um ao outro, não para julgar. Por isso que eu sempre vivo dizendo que a palavra-chefe é o respeito. A partir do momento que a gente respeitar a decisão e a escolha do outro, nós teremos um mundo maravilhoso. Está bem, meus amores? Depois a outra religião vem religiões orientais. Quando ela fala religiões orientais é porque são muitas religiões. E diz assim: os budistas são vegetarianos,
comem vegetais. Porém, não compactuam com a morte dos vegetais, por isso não comem as raízes. Não compactuam, professora, com a morte dos vegetais? Como assim não comem as raízes? Então, eles comem vegetais, mas não comem as raízes, aqueles vegetais que são em raiz. Por quê? Porque eles dizem que a partir do momento que comerem aquela raiz do vegetal, está compactuando com a morte. Quando eu digo compactuando, eu estou, ajudando a matar aquele vegetal. Então, eles não concordam com isso. Isso na religião budista. E não esqueça, eles são vegetarianos. Por isso que vocês não viram aqui falar em peixe, nem carne, porque eles são vegetarianos. Já diz assim, continua: são indispensáveis em seus sagrados, rituais, as orações e preces de agradecimentos. Então, além de ter essas comidas vegetarianas, é indispensável no dia que vai ter esses rituais, com os pratos sagrados, ter as orações e as preces de agradecimento. Embaixo fala os hindus, são vegetarianos também. Para eles não comer carne é um gesto de não violência. A vaca para eles é um animal sagrado. Então a religião hinduísta, os hinduísmos, eles têm que a vaca é um animal sagrado e por ela ser um animal sagrado, não se pode comer carne da vaca. Por quê? A partir do momento que eles comerem a carne da vaca, eles estão praticando um gesto de violência contra aquele animal, porque aquele animal, na religião deles, é sagrado. Entenderam, meus amores? Depois vem a religião judaísmo. Vocês podem ver aqui, como é que estão os meninos fazendo as preces dele aqui da religião judaica, aonde diz assim: enfatiza os 7 elementos bíblicos: a cevada, o trigo, a azeitona, o figo, a romã, a tamara e as ervas. Então, são esses 7 elementos bíblicos que na religião judaica tem como os pratos sagrados, Aí ele continua: os judeus não comem carne de porco, cavalo, camelo, coelho, caranguejo, lagosta e camarão. Na verdade, à exceção de peixes com escama, nenhum fruto do mar é permitido. O único animal do mar que eles comem é o peixe, e mesmo assim que tenha escama. Se não tiver a escama, eles também não comem. Então, como vocês perceberam aqui, eles nada de marisco, eles não comem nada de marisco. Não é permitido na religião judaica, se alimentar de marisco. Também não come nenhum tipo dessas carnes aqui que eu expliquei. De porco, de cavalo, de camelo, de coelho, certo? E embaixo ele diz: é proibido misturar leite com carne. Eles comem carne de vaca, de boi, mas não podem nunca misturar o leite com a carne. É uma religião deles, é uma escolha deles, E cada um tem os seus costumes e as suas culturas. Por isso que nosso país é um país de diversidade cultural e religiosa, certo? E aí, para finalizar nossa última religião, os últimos alimentos sagrados, nós temos aqui o cristianismo, que eu sei que faz parte da maioria, da população, seguir o cristianismo, que primeiro diz: no cristianismo, o pão e o vinho estão presentes em seus cultos de comunhão. Sempre quando o padre está lá celebrando, a missa, ele tem o pão e o vinho, que é como se fosse não. São aqui, a comunhão, o corpo e o sangue de Cristo. Então, são os alimentos sagrados no cristianismo. E aí ele continua: no catolicismo, todos os alimentos são sagrados. Fazem abstinência da carne na quarta-feira de cinzas, nas sextas-feiras da quaresma, bem como na Semana Santa.
Então, nessas épocas, né, aí na quarta-feira de cinzas, não se come carne durante a quaresma, nem nas sextas-feiras, também na Semana Santa. Quem é católico, que a mamãe segue, sabe que a mamãe diz, olha, na Semana Santa nós não iremos comer carne, não é permitido perante a religião e tal, né? Então, cada um tem os seus costumes. Tem pessoas que é católica e não segue esse costume, mas aí cabe a cada um, meus amores, e a escolha de cada um. E ele continua, os evangélicos fazem jejum de alimentos tentadores. O que quer dizer tentadores? Aqueles alimentos que chamam a nossa atenção, que enche nossa boca de vontade. Então, eles fazem um jejum desses alimentos, né, tentadores. Os adventistas advertem que a carne suína é imprópria. Qual é a carne suína? É a carne de porco, é imprópria. Eles não se alimentam de carne de porco, certo? Que é a carne suína. Os testemunhas de Jeová se abstêm de alimentos com sangue de animais, tais como galinha no molho pardo, cabidela, sarapatel ou sarrabolho. O que quer dizer? Eles não comem nenhum tipo de carne que venha com sangue. Por exemplo, quando a mamãe vai fazer alguma galinha, sempre bota uns pedacinhos de sangue. Então, na religião Testemunha de Jeová, não pode comer esse tipo de alimento que tem o sangue. O sarapatel também tem os pedacinhos do sangue. Então, esses tipos de alimento não é permitido, são considerados por essas religiões, né? Eles se abstêm, proibidos de serem, né, degustados. Então, vocês perceberam aqui que nós falamos, né, de várias religiões. Vocês podem terem conhecido alguns pratos também, né, sagrados. E tenho certeza que ficaram curiosos em descobrir mais pratos sagrados. E aí, como é que vocês podem matar a curiosidade de vocês? Pedir à mamãe, ao papai, ao responsável, para ir lá no Google e pesquisar para vocês mais pratos sagrados das religiões que interessaram a você. Certo, meus amores? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado, né? Fiquem com Deus e até a próxima aula.